Investir na qualidade genética do rebanho bovino pode gerar economia de recursos e um produto melhor para o consumidor. Pensando nisso, o pesquisador J. Augusto II, da Unesp de Botucatu, estuda a eficiência alimentar em bovinos. Ele e sua equipe utilizam tecnologias de última geração para selecionar os animais que ganham peso mais rápido comendo menos, diminuindo o tempo do abate e a quantidade de alimento necessário para uma engorda adequada. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Ciência Sem Limites. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto do programa desta semana é eficiência alimentar em bovinos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador J. Augusto II, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Obrigado. Antes da gente entrar no assunto, que é a eficiência alimentar em bovinos, qual é a sua formação acadêmica? Eu sou graduado em Medicina Veterinária e fiz o mestrado e doutorado em Zootecnia. O mestrado em Jabuticabal, o doutorado aqui em Botucatu, né? E fiz 3 pós-doutorados, um na USP de Pirassununga, um na Universidade de Valência, na Espanha, e um outro na Unesp de Jabuticabal. Perfeito. O senhor pertence ao Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal. Correto. Onde é que nós estamos aqui? Que ambiente é esse? Nós estamos aqui, esse ambiente aqui é o Centro de Inovação em Genética e Nutrição Animal, né? Ele é coordenado por mim e tem a participação dos professores Antônio Carlos Silveira, professor Rogério Cury e o professor Chardulo, na área de Ciência da Carne. E o que nós temos aqui, que vocês podem ver, é uma estrutura, né, que foi montada em parceria com empresas particulares. Os equipamentos foi em doação, então nós montamos isso com apoio da diretoria, da FMVZ também. E o que nós temos aqui, essa já é a terceira bateria de touros. Eles são animais da raça Bosmara, né, uma raça taurina, sul-africana, que está muito bem representada aqui no Brasil, e a gente tem a satisfação de ter eles aqui. É relativamente nova essa raça aqui no Brasil? Não, ela já tem alguns anos, né, tem crescido nos últimos momentos aí, né, tem apresentado uma carne de qualidade muito boa, e o que é importante dela é que os criadores então procuraram o centro e queriam identificar, né? A ideia deles é identificar aqueles reprodutores que ganham o mesmo peso. Você tem animais que ganham o mesmo peso, mas alguns comem menos para ganhar esse peso. Então, esse que come menos seria um animal interessante, ele é mais eficiente. Em termos de exemplo, para quem está nos assistindo, é tipo assim, aquele que tem um metabolismo mais rápido, né? Quer dizer, e o outro que tem um metabolismo lento, ele come pouco e engorda mais. Tem questão de metabolismo, tem questão da temperatura corporal, né, todo o turnover proteico. Então tem várias causas que afetam o animal e fazem ele ser mais eficiente ou não, né? O que é importante, né, na identificação dessa eficiência, se a gente for lá comparar um confinamento, você tem aí 5.000 animais num confinamento. Digamos que você tem 1.000 animais que eles comem 4 quilos a menos por dia, confinamento... São 100 quilos por dia? 100 quilos por dia. Então isso... 4.000 quilos no total? No total. Isso faz uma diferença? Isso faz uma diferença. Quer dizer, esse barulho também que nós estamos ouvindo aqui no fundo, nós estamos aqui bem próximo à rodovia, né? Sim. É uma rodovia próxima aqui a Botucatu. Nós estamos aqui, o campo, a fazenda experimental do Lajeado, né? Então passa a rodovia que liga aqui. Mais para frente vai ter a cidade de Vitoriana e a cidade de Botucatu. Então, é só para identificar para o telespectador que está ouvindo, quer dizer, nós gravamos o Ciência Sem Limites no local onde é feita a pesquisa. Agora, professor, é relativamente inédito esse tipo de pesquisa no dia a dia? Tem já alguns institutos, né? O Instituto de Zootecnia de Sertãozinho começou esse trabalho, acho que foi um dos primeiros que trouxe esses produtos. Eles trouxeram um equipamento GrowSave, esse nosso equipamento, ele é brasileiro já foi desenvolvido aqui no Brasil. Tem empresas que desenvolvem isso? Tem a única empresa que eu conheço, é essa empresa Intergado, é que elas estão com esse equipamento aqui no Brasil. Agora, conta para quem está nos vendo, só para ver,
para eles terem uma ideia, é lógico que nós vamos colocar as imagens, de como é que funciona essa medição da comida. As etapas aqui, a chegada dos animais, eles passam durante 21 dias, que a gente chama de período de adaptação, e depois nós temos 56 dias, que é o de, que a gente fala, o teste, avaliação, teste propriamente dito, né? Eles, ao entrar aqui, você tem 4 piquetes, cada piquete tem 5 coxos, a gente separa os animais dos mais leves aos mais pesados. Essas imagens que nós estamos vendo, ele já distribuindo o alimento no coxo. Sim, a gente faz de 2 a 3 tratos por dia, né? Vocês podem verificar aí a entrada desse, vocês estão vendo aí, tem esse tag, né? E tem uma antena, então o animal, ao colocar a cabeça aí dentro do coxo, o que é que ele vai, o sistema identifica, que é aquele sistema como fosse uma máquina de cartão ali. Perfeito. Fica mandando 24 horas mensagem para uma central e a gente tem no computador o quê? O animal que entrou, qual era o tanto de comida que tinha dentro do coxo, quanto ele comeu, ele saiu, registrou aquele animal, quanto ele comeu. Registrou a saída do alimento do coxo. Alimento do coxo. E isso é monitorado 24 horas. E também vocês viram, tem as balanças, né? Para pesagem. Que é essas imagens que nós estamos vendo. Sim. E aí o animal, ao entrar aí, para beber água, é registrado o peso dele. É monitorado. É monitorado também 24 horas. Então o que é que nós temos? Nós temos o consumo de alimentos e o peso. E aí a gente vai olhando, animais que estão ganhando peso, quanto de comida ele precisou para ganhar esse peso. E aquele que comeu menos para ganhar o peso, é o animal mais eficiente. Quer dizer, eficiente para o objetivo, né? Para o objetivo. Os outros vão ser descartados futuramente, né? Podem ser utilizados como reprodutor, melhoria da raça e tal, mas não para o abate. Não, a questão é, por exemplo, todos esses animais aqui, eles são reprodutores. A gente vai o quê? Identificar animais mais eficientes alimentar, mas eles já têm uma avaliação positiva para o peso a desmama e para o peso ao subriano, para a musculatura e para a adaptabilidade. Eu vou perguntar por que essa raça, ou se vocês estão predispostos também a fazer esse experimento com outras raças. Mas estamos chegando no final desse bloco, o senhor vai responder essa pergunta no bloco seguinte. Okay. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, aparecendo jaugusto@fmvz.unesp.br. Se você quiser contactar a gente, o e-mail também está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fmvz.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Antes de saída do bloco, nós queremos agradecer o Sérgio Santa Rosa, que é o assessor de imprensa aqui da FMVZ e que nos tem amparado muito com as pautas no nosso Ciência Sem Limites. Muito obrigado, Sérgio. Voltamos já já, é um instante só, Ciência Sem Limites. O Ciência Sem Limites desta semana está de volta e, como vocês puderam ver, o assunto que nós estamos falando é eficiência alimentar em bovinos. Sobre este assunto está ao nosso lado o professor e pesquisador J. Augusto II, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Professor, quantos experimentos vocês já realizaram, quais raças e por que essa raça? Bom, o sistema foi montado no ano passado, então teve a primeira bateria foi com touros Nelore, participaram criadores de 21 criadores de 6 estados do Brasil, eles trouxeram 120 animais e a prova ocorreu da mesma forma que esta. Após os Nelores, teve o criador Bruno Jacinto, daqui do estado de São Paulo, ele trouxe alguns animais e foi um projeto interessante, porque metade viraram touros, foram selecionados para isso, e a outra metade nós abatemos os animais e vimos toda a parte de qualidade de carne, de carcaça. E hoje nós estamos com criadores aqui da raça Bosmara, que é a primeira raça que nós temos aí, estamos trabalhando, que é uma raça adaptada aos trópicos, é uma raça
que ela tem uma participação, ou eu espero que tenha uma participação maior no mercado. Quer dizer, ela não é boa para leite, só para carne. Ela é só para produção de carne, é uma carne de uma qualidade muito interessante, não é? Apresenta uma área de olho de lombo, aqueles cortes nobres, esse animal apresenta e vai dar resultado, e a gente está medindo tudo isso e acompanhando não só a parte de desenvolvimento, de crescimento dele, como esse trabalho agora de eficiência alimentar. É uma informação a mais que a Associação dos Criadores, que tem o aval deles aqui com relação ao nosso trabalho e aos criadores. Quem está em casa pode estar perguntando por que melhorar isso aí. Eu queria que o senhor explicasse, tipo assim, se aumenta a população, aumenta a quantidade de bovinos e diminui a área. Fale sobre isso. Sim, hoje a gente está aí preocupado, se eu estivesse apresentando uma aula, a gente tem uma população mundial aumentando, terras diminuindo. Então o que você tem que ter uma necessidade? Pastagem diminuindo, o pessoal plantando às vezes até mais do que destinado à pastagem, né? Sim, e o que você quer? Se você tem um animal mais eficiente, você vai precisar de menos insumos, menos milho, menos silagem. Então, quando você tem menos necessidade desses insumos, você tem um animal mais eficiente. Então, a gente tem que pensar, uma outra área que a gente vai trabalhar, tem um projeto temático aí, liderado pela professora Lúcia, lá de Jaboticabal, que a ideia é a gente medir o metano. O que são os gases produzidos por esse animal? Os gases de efeito estufa. O metano participa, é um gás que influencia nos gases de efeito estufa. Além dos gases que nós vamos explorar isso aí, o senhor tem mais medições, mede-se até a boca, é isso? Sim, eu tenho um aluno meu, a gente já faz um estudo de score para tamanho de boca, e esse aluno, ele com a ideia, ele montou um programa, um equipamento que faz essa medição. Vocês vão conversar com eles. Vamos conversar então com ele? Roda o BT do Gabriel. A minha pesquisa é a respeito do dimensionamento bocal dos bovinos através do método biométrico. Ou seja, são fotografadas diversas imagens desses animais, ok? E essas imagens são direcionadas para um software. Nesse software, existe o reconhecimento dos padrões de boca e ele traça a distância correta entre os maxilares, originando o tamanho de boca correto desses animais. Quanto maior o tamanho de boca, maior a capacidade de eficiência alimentar, ou seja, os animais os quais apresentam um tamanho de boca maior, eles conseguem adquirir um peso de engorda muito mais rápido do que os animais os quais apresentam um tamanho de boca menor. Para análise biométrica, todas as fotos devem ter a mesma distância, porque existe um fenômeno chamado paralaxe, ou seja, se o animal estiver muito longe, estiver a uns 10 metros, ele vai aparentar uma boca menor do que os animais que tiverem um tamanho um pouco menos reduzido em relação ao fotógrafo e o animal. Consequentemente, todas as imagens devem ser tiradas na mesma distância, para que não ocorra esse problema do paralaxe. Então, esse aparelho, ele faz justamente isso. Ele dá a distância correta. Então, vermelho é quando o animal está muito longe. Acontece se ele estiver muito perto, o LED indica a cor branca. E se ele estiver no tamanho correto, que é aproximadamente 30 centímetros, ele está ótimo para tirar a foto. Então você tira a foto, todas as imagens com 30 centímetros serão levadas ao software e o software irá dimensionar o tamanho de boca desses animais. Para o futuro, um aperfeiçoamento desse hardware e utilizar não só para dimensionamento de bocas, mas também de todo o animal. O tamanho dele em relação ao solo, o tipo de pelo que ele apresenta e assim diversos outros tipos de análise biométrica. Professor, parabéns, hein? São aluno engajado, né, sua equipe, e com o objetivo de pesquisar e melhorar a carreira acadêmica, né? Sim, né? Eu acho que ele pegou a ideia, transformou essa ideia para um equipamento idealizado por ele. Eu acho que a gente tem aí um campo que pode ser desenvolvido nessa questão de imagem. E é tudo pesquisa, né? Porque medir a boca, a importância de medir essa boca.
Todo mundo pergunta isso, mas pense no seguinte, eu vou dar um prato de comida para você e um prato de comida do mesmo tamanho. Para você eu dou uma colher de café e para mim eu dou uma colher de sopa. Daqui a meia hora você desistiu de comer. E eu já comi o meu prato inteiro. Você não aguenta aquela coisinha, colherinha pequenininha. Então a boca grande, a gente acredita que o animal, ele come mais tempo. Se ele mais rápido ele comer, mais tempo ele tem para descansar, para ruminar, pensar em outras coisas. Para transformar em gordura, em carne, em tudo aquilo que ele E o vive. outro está lá. Ainda mastigando. Mastigando, comendo. Perfeito. Professor, diante de tudo isso, vocês vão apresentar essas pesquisas aqui em congresso? Vão apresentar da onde vocês vão levar esses dados? Agora recente vai ter a SBMA, que é um encontro da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, vai ser em Ribeirão Preto. Então todos, eu já falei para os meus alunos, todos nós vamos apresentar os resumos lá, apresentar essas ideias, discutir se elas convence a nossa comunidade aí e devemos continuar ou não. E conhecer outras coisas que podem ser feitas aqui, né? Eu coloco sempre para todos os professores, se quer trabalhar com resistência, sanidade, isso aqui está aberto, isso é um centro e a ideia é trazer mais pessoas, outras vertentes pode ser trabalhar com esses animais aqui, seja da raça Bosmara, da raça Nelore, da raça Brahma. Então isso aqui está aberto não só para outros pesquisadores, né, como para outros criadores que queiram trazer os animais para cá. Perfeito. Nós estamos chegando ao final deste bloco e no bloco seguinte a gente continua conversando com o professor J. Augusto II e com alunos orientados dele. Nós vamos para um breve intervalo, é um instante só, a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta e, como vocês podem ver, o programa desta semana está falando sobre eficiência alimentar em bovinos. Sobre esse assunto está ao nosso lado o professor e pesquisador J. Augusto II, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Professor, diante desse panorama, esses bois, como o pessoal está vendo, os touros não são da Unesp, são de fazendeiros que trazem e se sujeitaram a esse experimento. Como é que eles estão vendo toda essa sistemática? Olha, a gente teve um encontro com eles agora após o período de adaptação, realizamos a apresentação dos resultados, eles adoraram os resultados. Esses animais aqui, num período de adaptação, ganharam mais de 1,7 kg por dia. Eles ganharam num período um peso grande, então mostra que a alimentação está correta, porque existe uma preocupação com parte dos criadores. Será que eu vou levar o meu animal, ele vai ganhar peso? Vai. Aqui a gente tem um sistema, a Unesp de Botucatu já tem há uma longa data, já tem o temático, aqui foi desenvolvido o novilho super precoce, então tem professor, o professor Silveira, o professor Arthur Chardulo, eles já trabalham bastante tempo com essa parte de nutrição e aqui a gente está dando uma continuidade nessa parte, desenvolvendo outros temas. Para quem está nos vendo pode perguntar, e qual que é a alimentação deles? A alimentação dele é uma alimentação normal, balanceada, não é uma alimentação para ganhar muito peso, não é uma alimentação, por exemplo, igual a do confinamento, porque a ideia aqui é que o animal tem um ganho de peso bom, mas não é para estourar, vamos dizer assim, o animal de ganhar peso, porque eles são reprodutores. Eles vão agora para uma central, coletar sêmen, fazer todo o exame andrológico e uma parte deles vão ser vendidos em leilões dos criadores, né? E vai ser desenvolvido esse tema. A ideia que eu falo para eles é espalhar essa genética para os rebanhos do Brasil e tentando explorar essa eficiência alimentar. E até os pequenos produtores também podem entrar nessa, né? Via compra do sêmen deles que vão ser vendidos via centrais de inseminação artificial. O senhor falou em exame andrológico e sêmen. O senhor tem também um membro da equipe que pesquisa isso? Tem, o Felipe Crier, que é um aluno de mestrado, ele realiza a comparação entre a eficiência alimentar e a parte de fertilidade de machos e fêmeas. Vamos ver o que ele tem a dizer? Roda o VT do Felipe.
Eu pesquiso aqui a eficiência alimentar dos animais e eu vou correlacionar isso com as características reprodutivas. A gente vai avaliar tanto animais taurinos e como animais zebuínos. E vamos ver isso tanto em fêmea como em macho também. É uma parte muito importante, principalmente econômica, do processo de confinamento dos animais. Isso aí vai ocorrer, se tudo se confirmar, é uma redução muito grande do custo da produção desses animais. Professor, parabéns, hein? O Felipe na parte de sêmen, outros na parte de alimentação. A equipe é multidisciplinar completa. Sim, sim. Tem o Felipe falou da parte de genômica que a gente tem, todos que é muito importante. Que é muito importante. Nós temos acompanhado a genômica, realizado a coleta dos genes desses animais, feito com painéis de SNPs. E isso para o criador também é importantíssimo. Vai gerar uma informação a mais, né? O Bosmara mesmo, toda essa informação aqui, a gente vai mandar para a África do Sul, onde já se realiza esses testes de eficiência e vai ter uma avaliação conjunta, Brasil, África do Sul, dos animais Bosmara avaliados. E sem contar que esses dados coletados aqui, os produtores têm uma senha, pode acompanhar praticamente online isso. Online, Você tem o sistema integrado, você entra na internet e pode acompanhar. Que é essas imagens que nós estamos vendo. Exato. E olha, você pode ver aí que a gente pode acompanhar o peso, quem entrou na baia, quanto tempo ficou. Então, é um mundo de informação. Eu estou precisando de alunos para acompanhar essa quantidade de informações. Agora, o senhor não está sozinho também nessa empreitada. Quem são seus parceiros? Não, Olha, vocês imaginam que isso daqui é 24 horas por dia durante os seus 80 dias. Os parceiros que eu tenho grandes são os 3 funcionários aqui da Unesp, que é o Sidney, o Wilson e o Eduardo, né, que a gente tem que sábado e domingo eles estão aqui. Tem os alunos, né, o Felipe, mais alguns estagiários, né, tem o Jorginho, tem o Gustavo, tem o Matheus, não para. Então isso daqui tem que correr, né? E além desses parceiros, nós temos a consultoria Qualitas, que foi o que bancou o sistema, né? A gente tem a Siltomac, né, que o misturador, vocês viram, é uma empresa, eles colocaram à disposição nossa, a Siltomac. Nós temos a Campo Rações, que fornece o premix. Nós temos a Zoetis, que é uma empresa de sanidade, que eles dão para nós toda a parte de sanidade, de vacinas, eles é que oferecem isso para nós sem custo nenhum. Então a gente tem todo esse aparato, apoio deles. Tem a FUNEP, que é a fundação onde os criadores... Lá de Jabuticabal. De Jabuticabal, que faz os parte legal, né? A parte legal, né? O projeto está vinculado a um projeto da FUNEP. Então tudo isso nos ampara, nos dá um certo conforto de trabalhar dessa forma. Parabéns, professor. Eu quero voltar aqui nos próximos anos porque a gente quer divulgar esses dados, né? Porque isso aí é uma melhoria para o povo mundial, não é só o brasileiro não, porque isso aí amanhã vai extrapolar esses dados e vocês estão formalizando uma nova metodologia para a produção de carne com menos custo. Sim, eu agradeço o interesse, eu acho que é importante divulgar esse trabalho que é realizado aqui na FMVZ, que é a instituição onde eu estou. Eu acho que é importante a Unesp, né, tá dando esse apoio para nós e desenvolvermos esse trabalho. Muito obrigado, professor. Para você acessar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela. É jaugusto@fmvz.unesp.br. Se quiser conhecer mais sobre a Unesp e também o departamento e o campus, www.fmvz.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Mais uma vez, os agradecimentos ao Sérgio Santa Rosa, assessor de comunicação aqui da FMVZ. Ciência Sem Limites fica por aqui. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá, esperamos por você.